Bom, galera, vamos fazer um projetinho aqui que vai ser reconstruir, né, e estilizar a página do professor Osório, que ela é só um HTML e não tem nenhuma estilização. Só avisando, a gente teve autorização dele para fazer isso, e só lembrando que essa não é a página oficial dele. A página oficial é a do site do ICMC, é essa página aqui. Bom, então vamos lá, vamos iniciar já criando um documento HTML e abrindo. Eu vou usar o VS Code para facilitar algumas coisas. Aqui a gente no VS Code, para iniciar um documento HTML, a gente pode só escrever HTML. Ele vai dar algumas opções de iniciação, então HTML5 é que eu vou pegar, e ele já faz todo um protótipozinho do corpo do HTML. Então coloco o head, coloco o body, próprio tag HTML, já coloco algumas meta tags aqui, como a de char7, que ela mostra que a gente vai usar o TF8 no nosso site, e a de documento, a de título, que por exemplo é o título da própria página, que a gente já vai colocar aqui igual do Osório, que é Osórios Homepage. Então, aqui é esse aqui. Então, vamos salvar. Agora, a gente tem que ver, a gente tem que tentar dividir essa página, entender o que está acontecendo nela. Se você vier aqui na página e clicar Ctrl U, você dá pra ver tudo, dá pra ver todo o HTML da página. Vocês vão ver que tem uma tabela logo no começo, depois vai ter outra tabela. Não está muito dividido as coisas, elas estão direto aqui, não tem, não está muito dividido. E tem, por exemplo, essa tabela que não é uma tabela em si, ela é uma tabela que fica com um negocinho com a tag da tabela, fica a estilização que a tabela já traz intrínseca nela, só que não traz uma informação que nenhuma tabela traria. Ele usou só para estilizar. Antigamente isso era comum, mas como o HTML é uma linguagem de marcação, ele é semântico. Tem alguns componentes que são estilizados, sim, algumas tags que são estilizadas, mas o ideal é usar elas para a funcionalidade delas. Então, uma tabela, ela pode ter essa estilização de essa bordinha e tudo mais, mas o ideal dela é usar só para fazer coisas de tabela, não para colocar informações, sim, um pouco jogadas. Aqui nesse caso também. Então vamos reestruturar, vamos pensar como é que a gente vai fazer esse nosso documento HTML inicial aqui. Então, para ficar mais fácil depois, vamos adicionar uma div que ela vai pegar toda a nossa aplicação. Eu vou passar para ela a classe container. Então ela vai pegar toda a nossa aplicação, toda a utilização que a gente precisaria colocar no body, a gente pode colocar nessa div. Claro, tem algumas coisas que a gente ainda vai colocar no body, mas a gente pode colocar nessa div. É melhor. Então, depois a gente tem que pensar, como a gente pode subdividir? A gente pode subdividir nessa parte, que traz uma certa informação pra gente no documento. A gente pode subdividir nessa parte toda, traz muita informação, mas ainda assim é uma divisão. Aí a gente pode dividir na parte do perfil, isso aqui que é a informação látis do professor, e as afiliações profissionais. A gente pode aí colocar também a parte de ensino, com todas as disciplinas, palestras, atuação. Essas são tudo divisões que a gente pode fazer. Então, aqui dentro do container, a gente vai começar com essa parte. Quando a gente usa div, as divs elas normalmente são mais para estilização. Elas não têm um significado em si, elas são bem gerais. Então, quando a gente vai trabalhar assim com um documento HTML, né, e a gente vai dividir essas partes com um significado, a gente pode usar o section para dividir numa section. A primeira section que a gente vai fazer é essa aqui da direita, essa parte aqui, que eu já vou dar o ID para ela de container institucional. Container institucional,
Vai ser, aqui a gente vai só, primeiro vai montar só o corpo do HTML, sem colocar os textos nem nada. Depois, aí a gente vai ter essa parte toda, que ela em si não seria uma section, né? Ela é mais ela é todo conteúdo. Então a gente pode colocar aqui e criar uma outra div, dentro do container, criar outra div, e a gente passa para ele a classe a gente já pode passar para ele a classe conteúdo. Conteúdo não, a gente não precisa passar nenhuma classe aqui, na verdade. É só pra gente ter essa divisão marcada. Se a gente quiser pra estilização mais tarde, a gente pode voltar nessa div. Então aqui dentro, a primeira coisa que a gente tem é esse H1. Nesse H1, a gente já pode colocar o nome do professor. Deixa eu até aqui copiar. Por que um H1? Porque é a coisa mais importante, é o título mais importante. É o que fica mais claro no site. Então, a gente já adiciona ele como H1. Depois a gente tem essa seçãozinha aqui de informações. Então, a gente vai adicionar uma section. Essa section, eu vou dar um ID para ela de informação do professor. Informação do professor, beleza. Depois dessa sectionzinha, a gente pode passar para a parte do conteúdo mesmo, porque até aqui é a informação do professor, esse negocinho institucional aqui, e é aqui embaixo que a gente tem a parte do conteúdo em si. Então eu vou adicionar aqui uma div de conteúdo. Não, isso é uma div de conteúdo. Quer dizer, eu vou passar a classe, né? Conteúdo. Classe conteúdo. E dentro dessa parte de conteúdo, a gente vai ter várias sections. Então vai ter a section de ensino, vai ter a section de palestras, a section de atuação, a titulação. Aqui a gente só vai fazer a section de ensino, porque todas vão acabar sendo meio iguais. Então, section de ensino aqui, a gente passa um H2 aqui, como a gente pode ver na página, que é um título, que não é tão importante quanto esse título. Ele está na hierarquia, ele está abaixo. Então a gente vai colocar aqui ensino. Beleza. Aqui dentro ainda, você pode ver que tem meio que outros títulozinhos, outras divisõezinhas com as disciplinas. Então essas aí podem ser H3, porque dentro do H2, dentro da hierarquia do H2, a gente tem várias disciplinas, vários anos, né, de disciplina, que é como ele faz a divisão. Então aqui são várias delas, eu não vou colocar todas pra gente não ter que, porque acaba sendo um pouco repetitivo, mas vamos colocar algumas para que já tenha uma separação legal. Aqui, pronto. Então, e no final de tudo, a gente tem dessa parte aqui, a gente tem disciplinas ministradas anteriores a 2015. Bom, ela pode ser aqui mesmo, você vê que a corzinha dela é essa aqui, quando você clica nela, ela leva para um outro link, que é essa página antiga aqui, com as disciplinas anteriores. Quando a gente vê isso, a gente sabe que é uma tag A, que tem um href, que é esse link aqui, nas páginas antigas. Então a gente já pode colocar o link aqui também. Agora, voltando aqui para essa parte dos H3, entre cada H3 tem as listas. São listas com as matérias que ele deu naquele semestre. Então a gente pode adicionar o L. Dentro dessa L a gente adiciona LIs, que são os elementos da lista. E isso a gente pode fazer para todas.
eu não vou colocar... Eu não vou colocar todas as informações aqui, porque senão, como eu falei, vai levar muito tempo. Mas meio que essa fica a estruturação da página. Eu vou, aqui nessa aqui, eu já vou dar uma classe, porque eu acho que a gente vai ter que usar ela para estilizar mais pra frente. Vou dar a classe card. Aqui, vou deixar aqui já. E é isso aí. Essa fica a nossa base do nosso HTML. Organizadinho, com significado. Se a gente fosse adicionar alguma outra parte, essa parte de palestra, a gente pegava a seção, colocava e organizava. Na parte da palestra é uma lista, por exemplo. Uma lista com as coisas. E... bom, aí aqui atuação é um texto. Titulação é uma listinha também, publicação é uma listinha, esse tipo de coisa. Então assim, a base da nossa página está feita. Aqui dentro da section de informação tem a parte do Lattes e tem a parte do próprio perfilzinho dele, do professor, que é essas de afiliações. Então a gente vai criar essas como divisões mesmo, porque as duas são informações do professor, mas a gente vai fazer essa divisão para facilitar a própria estilização. Então aqui eu vou passar um ID, que vai ser... aqui está primeiro o Lattes, mas eu vou colocar o perfilzinho antes. Então eu vou colocar o perfil aqui. E no outro eu vou colocar chamar de Lattes. Perfeito. Agora a gente já tem todas as divisões assim, básicas, e a gente vai poder trabalhar.